A 4 dias do segundo turno das eleições, confira a pesquisa sobre a corrida presidencial divulgada agora à noite. Nós vamos falar também sobre a morte de mais uma mulher depois de cirurgias estéticas. O caso foi em Belo Horizonte. Em Roma, acidente com escada rolante deixa mais de 30 feridos. Partes do corpo do jornalista Jamal Khashoggi são encontradas na casa do cônsul da Arábia Saudita em Istambul. Para descontrair, tem Imagine Dragons. A faixa é parte da trilha sonora do filme Wi-Fi Ralph, quebrando a internet. E daqui de Los Angeles eu mostro entrevistas com o elenco da série O Mundo Sombrio de Sabrina. A trama é sobre uma bruxa adolescente. Happy birthday to you. Eu sou Érica Reis e esse é o nosso Leitura Dinâmica. Fique bem informado. Fique comigo. Olá, boa noite. Mais uma mulher morreu depois de passar por cirurgias plásticas, dessa vez numa clínica de Belo Horizonte. Renata Bretas, de 36 anos, morreu no hospital em decorrência dos procedimentos de implante de silicone nos seios e lipoaspiração nas axilas. Segundo informações de amigos e parentes, mudar o corpo era o maior sonho de Renata. Os problemas começaram logo depois da cirurgia, no dia 17. Renata teria passado mal na clínica e, mesmo assim, foi liberada pelos médicos. Praticamente desmaiou lá dentro do hospital. Peraí, está acontecendo alguma coisa errada. Prestaram aquele socorro imediato ali e mandou ele embora. Eu acho que eles deveriam ter segurado. Nesta segunda, ela teve uma parada cardíaca e não resistiu. O corpo foi liberado então para o enterro. E nesta terça, o velório foi interrompido. A polícia informou à família que era necessário fazer mais um exame de necrópsia. O procedimento foi realizado no IML de Itabirito, que fica dentro do cemitério. Os familiares esperaram por mais de 2 horas. Só depois o corpo foi enterrado. Ela deixa um filho de 6 anos. Pela doutora legista, a primeira visão que ela teve ali, que ela comentou, foi que ela teve uma embolia pulmonar, mas isso vai ter o laudo para confirmar. Em nota, a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica diz que a morte de Renata se trata de uma infeliz fatalidade. O médico que fez o procedimento é especialista. A clínica, que está regularizada, disse ter feito o melhor para a paciente. 2 dias, depois da cirurgia, atendemos ela na sexta-feira, antes dos meus procedimentos cirúrgicos, o qual ela se apresentou bem, chegou andando, chegou conversando, animada, rindo. O corpo de Eduarda Herrera de Melo, de 9 anos, foi enterrado nesta terça-feira após ser encontrado às margens de uma rodovia em Alvorada, região metropolitana de Porto Alegre. A menina estava desaparecida desde a noite de domingo, quando brincava na rua. O corpo foi encontrado por um motorista que parou no acostamento. A família acredita que ela foi vítima de um ritual religioso. A polícia não descarta nenhuma linha de investigação. Um presidiário no regime semiaberto foi executado em Natal. Ele estava de moto quando foi baleado por um criminoso que vinha na garupa de outra motocicleta. Ele bate no muro e cai, já desacordado. Mesmo assim, o homem desce, atira várias vezes na cabeça do presidiário e foge em seguida. Marcos Antônio de Melo Filho, de 19 anos, cumpria a pena por homicídio. Um temporal provocou estragos no Distrito Federal. Várias ruas ficaram alagadas. Essa caminhonete caiu dentro de uma cratera que se abriu com a força da água. Um idoso precisou de ajuda para sair do veículo. Nessa outra rua, uma senhora foi arrastada pela enxurrada e socorrida por 2 homens. Ela teve ferimentos e, por pouco, não se afogou. Na cidade de Nova Serrana, em Minas Gerais, um homem super distraído com o celular não percebeu que estava no meio de um assalto. E bota distraído nisso, gente. Roda aí. As imagens são quase inacreditáveis. Um grupo de pessoas está num bar quando, de repente, um ladrão entra armado. Todos se deitam no chão. Na verdade, quase todos. O sujeito ali, tranquilão, fica enviando mensagens pelo celular. O bandido passa bem perto dele, vai até o caixa recolher o dinheiro. E o mineirinho continua ali no bate-papo, sem expressar reação alguma. O assaltante vai embora de moto e só então o homem vê um dos colegas no chão e ainda dá risada.
claro que em questão de segundos ele percebe o que realmente está acontecendo. O vídeo do sossegadão já viralizou na internet. No Recife, 2 mulheres ficaram feridas numa escada rolante dentro do terminal de ônibus do aeroporto. De acordo com os bombeiros, um problema técnico fez com que a escada específica para a subida descesse. Vários degraus afundaram e os ferros ficaram ali retorcidos. As vítimas foram socorridas com ferimentos leves. E numa estação de metrô de Roma, um outro acidente também com escada rolante. Pelo menos 30 pessoas ficaram feridas. Uma testemunha registrou o momento em que os degraus começam a descer em alta velocidade. A escada estava lotada e as pessoas foram caindo umas sobre as outras. Algumas ficaram presas entre as placas da estrutura. Um homem que está em estado grave chegou a ter uma perna amputada. As vítimas eram, na maioria, torcedores russos do CSKA, time de futebol que está na cidade para o campeonato da Liga dos Campeões. A imprensa local divulgou que o acidente pode ter sido consequência dos pulos do grupo na escada. A estação foi fechada. Partes do corpo do jornalista Jamal Khashoggi foram encontradas na residência do cônsul da Arábia Saudita em Istambul, segundo a imprensa britânica. Também nesta terça-feira, o governo da Turquia confirmou que autoridades sauditas planejaram a morte dele. Quem tem os detalhes é Peterson Isidoro. Em discurso no parlamento nesta terça-feira, o presidente da Turquia disse que membros do governo saudita planejaram matar o jornalista saudita Jamal Khashoggi. Recep Tayyip Erdogan classificou o assassinato como brutal e selvagem e cobrou respostas do governo da Arábia Saudita. A Arábia Saudita deu um passo importante admitindo o assassinato. A partir de agora, esperamos que eles apontem os responsáveis, sejam quem for, e os entreguem à justiça. Temos fortes evidências indicando que o assassinato não é resultado de um incidente instantâneo. Foi uma operação planejada. Erdogan afirmou que autoridades sauditas começaram a planejar o assassinato de Khashoggi dias antes de sua morte. 18 pessoas ligadas ao governo do rei Salman foram apontadas como responsáveis pelo plano de assassinar o jornalista. Enquanto o presidente turco falava em Ankara, na mesma hora o ministro das Relações Exteriores saudita afirmava que o governo de seu país estava tomando providências. Essa investigação realmente descobriu discrepâncias entre o que a equipe relatou e o que realmente aconteceu. E, como consequência, 18 pessoas foram detidas para interrogatório e 6 altos funcionários do governo foram demitidos de seus cargos. É o primeiro passo em uma longa investigação. A primeira versão do governo saudita foi de que Khashoggi morreu acidentalmente depois de se envolver numa briga dentro do consulado. Imagens mostram ele entrando no prédio no dia 2 de outubro, onde foi resolver questões sobre seu casamento. O último artigo do jornalista, publicado no Washington Post, criticava a falta de liberdade de imprensa no seu país. A rede de TV britânica Sky News afirmou que partes do corpo de Jamal Khashoggi foram encontradas no jardim da residência oficial do cônsul saudita em Istambul. O diplomata teria deixado a Turquia um dia depois da morte do jornalista. A notícia reforça a versão que Khashoggi teve os dedos cortados e foi esquartejado no interior do consulado. Também nesta terça-feira, um carro da representação diplomática saudita foi encontrado abandonado no estacionamento de Istambul. Policiais já investigam possíveis ligações com um crime. A organização internacional Human Rights Watch pediu hoje que o secretário-geral da ONU nomeie uma equipe de investigação independente. Peterson Isidoro, de Portugal, para o Leitura Dinâmica. Na China, um atropelamento impressionante. Uma criança está no brinquedo de um estacionamento. O pai está próximo. De repente, um carro desgovernado em alta velocidade atinge o menino com toda a força. O estado de saúde não foi divulgado. Mais um acidente no estado norte-americano da Pensilvânia. A câmera de um carro registra o momento em que o motorista do veículo da frente entra à esquerda de forma imprudente. Ele é atingido na lateral por um outro veículo que bate também no que gravava tudo. Os ocupantes dos 3 carros ficaram feridos, mas não correm risco de morte. Bom, já estamos na reta final aí para o segundo turno das eleições e a vantagem de Jair Bolsonaro sobre Fernando Haddad na disputa pela presidência caiu de 18 para 14 pontos percentuais, segundo uma pesquisa Ibope que foi divulgada agora à noite.
O candidato do PSL tinha 59% de apoio na semana passada, agora tem 57%. O presidenciável do PT subiu de 41% para 43%. Quando computados todos os votos, Bolsonaro baixou de 52% para 50%. Haddad manteve os 37% de intenções. Brancos e nulos subiram de 9% para 10%, não sabem ou não responderam, eram 2%, agora são 3%. O Ibope ouviu 3.010 eleitores em 208 municípios entre os dias 21 e 23. O candidato à presidência do PSL recebeu visita de apoiadores de campanha no Rio de Janeiro. No início da tarde, deputados da Frente Parlamentar de Segurança Pública estiveram na casa do candidato do PSL na Barra da Tijuca. Muito obrigado pelo apoio. Uma vitória dia 28. Em seguida, escoltado pelo batalhão de choque da Polícia Militar, Jair Bolsonaro chegou à residência do amigo e empresário Paulo Marinho, onde os programas do PSL estão sendo gravados na zona sul do Rio. O candidato entrou pela garagem sem descer do carro e sem falar com a imprensa. Por causa de uma indisposição, Bolsonaro não gravou o programa e só se confraternizou com a equipe. O filho dele, Flávio, e o presidente do partido, Gustavo Bebiano, também estiveram por lá. Nós estamos confiantes o tempo inteiro, desde o primeiro turno, na verdade. Uma confiança com os pés no chão, com humildade. Confiança essa que é decorrente do contato que nós tivemos com o povo. O candidato Fernando Haddad teve agenda pública de campanha no Rio de Janeiro. O candidato do PT à presidência participou de sabatina no jornal O Globo e repetiu a acusação equivocada feita no sábado pelo músico Geraldo Azevedo, na Bahia, em relação ao general Hamilton Mourão. Geraldo Azevedo, num show, falou que foi torturado pelo Mourão. Não estou fazendo acusação nenhuma. Você vai lá e entrevista o Geraldo Azevedo. Em 1969, quando o cantor disse ter sido torturado, o militar tinha 16 anos. Hoje, Geraldo Azevedo se desculpou pelo transtorno causado e admitiu que o candidato a vice não foi responsável pela violência. À tarde, Fernando Haddad se reuniu com lideranças evangélicas num hotel na zona sul da cidade. No final do encontro, a portas fechadas, o presidenciável conversou com os jornalistas e justificou a afirmação dada de manhã. O candidato do PT disse que se solidariza com o cantor Geraldo Azevedo e que qualquer pessoa submetida à tortura pode se confundir. O petista também se mostrou confiante para o segundo turno. Para quem está 45 dias em campanha, os resultados são extraordinários. Todas as pesquisas me dão mais de 40% de intenção de voto, entre 42% e 47%. Portanto, nós temos chance de criar uma onda favorável até... Novas imagens do Parque do Inferno, terror dos mesmos produtores de The Walking Dead. A história se passa durante o Halloween, época perfeita para um serial killer aterrorizar a festa num parque temático. Ele persegue um grupo de amigos enquanto os outros visitantes acreditam que tudo não passa de uma brincadeira de Dia das Bruxas. A estreia por aqui é em 22 de novembro. Saíram mais detalhes sobre a animação de Wi-Fi Ralph, que é a sequência de Detona Ralph. O grande destaque ficou para a aparição de Nick Wilde, personagem de Zootopia. Além disso, a atrapalhada Vanellope aparece se divertindo muito na internet. Wi-Fi Ralph tem lançamento para 3 de janeiro do ano que vem. Já em Doutrinador, que estreia no dia 1º de novembro, o anti-herói brasileiro aparece implacável na busca por corruptos. Na trama, Kiko Pissolato vive um agente federal altamente treinado que sofreu um grande trauma familiar. Ele entra numa busca incessante por vingança. Esse doutrinador que está aí é o reflexo do cansaço do nosso povo.
Já que o assunto é novidades no cinema, foram divulgados 2 novos vídeos de Creed 2, filme que dá continuidade à saga de Rocky Balboa. Olha aí, as imagens são bem curtinhas e apresentam os lutadores. Victor Drago, rival de Creed, é o grande destaque. Ele aparece aquecendo já ali para o tão esperado confronto. Longa chega às telonas no dia 24 de janeiro do ano que vem. Bom, gente, o Halloween está chegando e para quem gosta de histórias de bruxas, tem a estreia nesse fim de semana da série O Mundo Sombrio de Sabrina. Nosso correspondente Fábio Borges entrevistou o elenco em Los Angeles. Vamos ver? O tapete preto, o lugar do tradicional vermelho, é uma referência ao clima tenebroso de O Mundo Sombrio de Sabrina. O elenco, incluindo o gato Salem, se reuniu na festa de lançamento mundial da série no centro de Hollywood. A trama é sobre uma jovem meio humana, meio bruxa. No aniversário de 16 anos, Sabrina precisa escolher entre seguir a tradição de sua família feiticeira ou ter uma vida normal de adolescente, com os amigos mortais. Are you willing to forsake the path of light and follow the path of night? I can't do this. You must. A série O Mundo Sombrio de Sabrina é a nova versão sobre a clássica personagem das histórias de horror. A bruxa adolescente foi criada há mais de 50 anos para as revistas em quadrinhos. Já na década de 90, a trajetória de Sabrina foi adaptada para um seriado de TV com o título Sabrina, a Aprendiz de Feiticeira. A personagem já teve até mesmo versões em desenho animado. A protagonista, Kiernan Shipka, explica que a bruxinha evoluiu e está adaptada aos tempos atuais. Esta é a Sabrina, versão 2018. Esta série mostra de várias formas o empoderamento das mulheres. Além disso, a Sabrina é uma personagem que ajuda os outros, busca justiça e tenta fazer o que é correto. Já o ator Chance Purdom diz que a série também reflete a diversidade do mundo globalizado. Nosso público é global, por isso temos a responsabilidade de representar a diversidade, diferentes culturas e sociedades. Além de ter personagens variados numa trama assustadora, a série conta ainda com romance, suspense e comédia. E tudo é contado com um visual espetacular. Happy birthday to you. When you walked on the set, os sets de filmagem não pareciam ser estúdios. Eu fiquei deslumbrado quando vi as luzes e todos os detalhes. Nada foi esquecido pela produção. Isso ajudou muito o nosso trabalho de interpretação, porque era só sentir a atmosfera dos sets de filmagem. A primeira temporada completa da série O Mundo Sombrio de Sabrina vai estar disponível a partir desta sexta-feira via streaming. I'm not an evil person. Fábio Borges, de Los Angeles, para o Leitura Dinâmica. Would you like to do the honors? With pleasure. Rise! Rise! O rapper americano Drake quebrou mais um recorde. Ele superou os Beatles, olha só, com mais músicas no Top 10 da Billboard em um ano. Essa é uma das medições mais importantes aí da indústria fonográfica. Com a entrada da recente Mia, parceria que ele fez com Bad Bunny, o canadense soma 12 hits no topo só em 2018, superando os eternos Fab Four, que conquistaram 11 em 64. Foi divulgado um vídeo mostrando como foi a gravação da faixa título do filme Bohemian Rhapsody, que conta a história da lendária banda Queen. E o resultado ficou bem legal. Há cerca de 3 meses, a produtora do longa pediu para que os fãs enviassem áudios cantando a música Bohemian Rhapsody. Just kill the man. These are all the individual vocals. A equipe então juntou várias dessas gravações para compor o coral simulando o público num show ao vivo. Which would sound like this. Just kill the man. So this was step 2 of the process. Para ficar perfeito, só faltava um detalhe. And then what we would do is line them all up and add them into the actual track. Gostou? A estreia no dia 1º de novembro.
Olha só, um avião monomotor caiu numa estrada a 50 quilômetros do centro de Los Angeles, nos Estados Unidos. A aeronave bateu no canteiro central da rodovia e explodiu em seguida, só que o piloto conseguiu sair antes. Ele teve ferimentos leves. Nenhum carro foi atingido, só que a via ficou completamente bloqueada, o que causou um grande congestionamento. O avião, que foi desenvolvido na década de 30, pertencia a um esquadrão de shows aéreos. A causa da queda é desconhecida. O furacão Willa atingiu a ilha del Bosque, no estado mexicano de Sinaloa, por volta das 10 horas da noite, horário de Brasília. O fenômeno perdeu força e caiu da categoria 5 para 3, com ventos de mais de 150 quilômetros por hora. Mais cedo, mais de 4.000 pessoas foram obrigadas a deixar áreas de risco também nos estados de Nayarit, Jalisco e Colima. Autoridades montaram quase 60 abrigos. A previsão é que o Willa siga para os Estados Unidos ainda nesta quarta-feira. Autoridades hondurenhas teriam dito que a Venezuela financiou a caravana de imigrantes que segue em direção aos Estados Unidos. A afirmação foi dada pelo vice-presidente americano Mike Pence. O grupo de cerca de 7.000 pessoas saiu da cidade de São Pedro Sula no dia 13 de outubro para pedir asilo na América do Norte. Mais cedo, Donald Trump disse que terroristas estão infiltrados entre os imigrantes. Um navio de 2.400 anos foi encontrado naufragado em boas condições na região da costa da Bulgária. A descoberta veio com um mapeamento de águas profundas do Mar Negro, onde não há oxigênio. E foi justamente essa característica que permitiu a embarcação permanecer com leme, bancos e até partes do porão intactos. Datado de 480 a.C., o barco de 23 metros de comprimento estava a mais de 2.000 metros de profundidade. Em 3 anos, esse mesmo projeto de exploração já descobriu outros 67 navios em áreas antes nunca exploradas. Pela partida de ida da semifinal da Libertadores, o Grêmio, fora de casa, bateu o River Plate por 1-0. Resultado espetacular do Imortal. E nessa quarta-feira, também em Buenos Aires, é a vez do Palmeiras entrar em campo. O Alviverde encara o Boca Juniors para tentar manter o 100% aí de aproveitamento. Último treinamento para o jogo de ida da semifinal da Libertadores contra o Boca Juniors no estádio do San Lourenço foi aberto por apenas 15 minutos. Felipão escondeu o time que começa a partida. O Verdão vem de uma excelente campanha na Libertadores e ganhou do Boca de 2-0 aqui na Bombonera na fase de grupos. Mas para o time não tem essa de favoritismo. O Boca é uma equipe muito grande, a gente sabe, né, da grandeza do clube. E a gente não sabe que também não tem esse favoritismo. Na hora que a bola rolar ali, a gente sabe que a gente vai ter que fazer muita coisa, a gente vai ter que jogar muito para poder passar para a final. Bruno Henrique disse também que a defesa precisa ser forte diante do estilo de jogo agressivo dos argentinos na Bombonera. Nós temos que fazer um jogo frio, né? A gente tem que entrar muito motivado, sabendo que é muito difícil jogar aqui, mas sabendo também das qualidades do nosso time, né? E fazer um jogo muito intenso, principalmente na marcação. Após todo o apoio da torcida no embarque da equipe para Buenos Aires, os jogadores palmeirenses querem retribuir com um grande resultado. Dar esse presente para eles também, né, de poder fazer um grande jogo, de levar um bom resultado para São Paulo e também passar para a final da Libertadores, é isso que a gente espera. Luciana Tadeu, de Buenos Aires, para o Leitura Dinâmica. O Flamengo confirmou a permanência de Diego Alves no elenco rubro-negro. No último sábado, o goleiro se recusou a viajar para Curitiba depois de saber que ficaria no banco de reservas na partida contra o Paraná. O Fla não revelou se o camisa 1 será punido por conta dessa atitude. Sábado, a equipe encara o Palmeiras. Vice-líder do Brasileiro, o Flamengo está a 4 pontos do Verdão. E a Federação Paulista sorteou os grupos do Campeonato Estadual de 2019 e os cartolas aproveitaram para falar também sobre o planejamento das equipes para a próxima temporada. Tem técnico que não está garantido ainda no cargo. No sorteio, os grupos ficaram assim. No A, Santos, São Caetano, Ponte Preta e Red Bull. Palmeiras, São Bento, Guarani e Novo Horizontino estarão no B. O Corinthians ficará no C, ao lado de Ferroviária, Mirassol e Bragantino. No D, São Paulo, Ituano, Oeste e Botafogo. Ficou definido que a competição terá árbitro de vídeo a partir das quartas de final.
Depois de definir o Paulistão de 2019, a preocupação dos dirigentes mudou. É fazer um bom planejamento para o clube no ano que vem. O presidente do São Paulo já está pensando no futuro, porque não acredita mais no título do Brasileirão. Jeito de título está mais difícil. A queda de rendimento do time tem irritado o Cartola. Ele não garantiu a permanência do técnico Aguirre para o ano que vem. Estamos fazendo uma avaliação, uma análise de tudo e um planejamento. Toda análise passa por resultado. O futebol não tem como negar isso. Bem diferente do presidente do Corinthians, André Sanches, que bancou Jair Ventura. É lógico que ele sabe que os resultados não estão bons, mas continua para 2019. Vocês sabem que eu sou contra mudar de treinador. Já a contratação de Diego Tardelli, sonho antigo do Timão, está descartada. O Tardelli interessa para qualquer clube brasileiro. E ele vai ganhar 4, 5, 7, 8 milhões de euros por ano. Não podem pagar, eu não vou fazer loucura e não vou pagar mais do que 400, 500 reais para jogador de futebol. O Cuca também está garantido como comandante santista para 2019, mesmo após desentendimentos com o presidente José Carlos Pérez. Todo ser humano é difícil de lidar, né? Ele já é o técnico do ano que vem por contrato, né? Então, só esse fato já diz que ele vai ficar e ele vai ficar com a gente, tenho certeza absoluta. O planejamento dos paulistas já começou. A dúvida é se no ano que vem tudo será diferente. Os Smurfs acabam de completar 60 anos e na Bélgica dezenas de pessoas comemoraram o aniversário ali com festa no parque temático dos personagens em Bruxelas. Teve bolo gigante, a presença da filha do cartunista Pierre Colifort, que criou o desenho, e até uma exposição virtual da colônia dos Smurfs. Gente, recadinho, para rever alguma reportagem aqui do Leitura Dinâmica ou o programa na íntegra, basta se inscrever no canal da Rede TV no YouTube, tem tudo lá. Acesse então youtube.com/redetv. E a gente fecha o Leitura de hoje com a música Zero do Imagine Dragons. A faixa é parte da trilha sonora do filme Wi-Fi Ralph, Quebrando a Internet. E no vídeo, os integrantes ali da banda passeiam por um fliperama, se transformam em personagens de vários games. O vocalista do grupo, Dan Reynolds, disse o seguinte, que a continuação de Detona Ralph aborda várias questões importantes, como identidade e solidão, que são típicas aí dessa geração que cresceu com a internet. Boa noite para você, amanhã tem mais leitura. Espero aqui. Hard to tell you how I wanna run away. I understand it always makes you feel a certain way. I find a balance in the middle of the chaos. Send me up, send me down, send me never, demigod. I remember walking in the heat of the summer, wide-eyed one with